A oração mais poderosa que já fiz. Minha vida nunca mais foi a mesma. Depois disso, eu sei que você está cansado. Eu sei que você tem chorado escondido de madrugada quando ninguém está vendo. Eu sei que você tem tentado de tudo e parece que nada funciona. Você ora, você jejua, você vai na igreja, mas a sua vida continua do mesmo jeito. As contas continuam chegando e o dinheiro não aparece. O seu relacionamento continua quebrado. A sua saúde continua te preocupando. E você começa a se perguntar se Deus realmente está te ouvindo. Você começa a duvidar se você é digno de receber uma bênção. Você começa a pensar que talvez você tenha feito algo muito errado no passado e que por isso Deus te abandonou. Mas eu vim aqui hoje te dizer uma coisa. Deus não te abandonou. Ele nunca te abandonou. E o que eu vou compartilhar com você agora não é apenas uma oração comum. É a oração que mudou completamente a minha vida. Eu tenho certeza absoluta de que vai mudar a sua também. Mas antes de eu te ensinar essa oração, eu preciso te contar uma história. Uma história que está na Bíblia e que vai fazer você entender por que a sua vida está do jeito que está agora. E mais importante, vai fazer você entender como ela vai mudar. Existiu um homem chamado Saulo. Ele não era um homem qualquer. Ele era respeitado. Ele era influente. Ele tinha posição na sociedade. Saulo era um fariseu, um estudioso da lei de Deus. Ele conhecia as Escrituras de cabo a rabo. Ele jejuava, ele orava, ele seguia todas as regras religiosas com perfeição. Qualquer pessoa que olhasse para Saulo de fora diria que ele era um homem de Deus. Mas a verdade é que Saulo estava completamente perdido. Ele estava tão cego pela religiosidade que ele não conseguia enxergar a verdade que estava bem na frente dele. Saulo odiava os cristãos. Ele perseguia os seguidores de Jesus com uma fúria que vinha lá do fundo da alma dele. Ele acreditava que estava fazendo a coisa certa. Ele acreditava que estava servindo a Deus ao prender, torturar e até matar aqueles que seguiam Jesus Cristo. A Bíblia diz em Atos capítulo 8, versículo 3, que Saulo devastava a igreja. Ele entrava de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Ele estava presente quando Estevão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado até a morte. E a Bíblia diz que Saulo aprovava aquela morte. Imagine a cena. Estevão estava ali cercado por uma multidão furiosa. As pedras começaram a voar. Uma acertou o rosto dele, outra acertou o peito. O sangue começou a escorrer. E enquanto Estevão estava ali morrendo, ele olhou para o céu e disse algo que mudaria tudo. Ele disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. E depois dessas palavras, Estevão fechou os olhos e morreu. E Saulo estava lá, olhando tudo, guardando as capas daqueles que jogavam as pedras. Ele achava que estava fazendo a coisa certa. Depois da morte de Estevão, Saulo ficou ainda mais determinado. Ele foi até o sumo sacerdote e pediu cartas de autorização para ir até Damasco, uma cidade que ficava a mais ou menos 200 quilômetros de Jerusalém. Ele queria caçar os cristãos que estavam escondidos lá. Ele queria prendê-los e trazê-los acorrentados de volta para Jerusalém, para serem julgados e mortos. Saulo estava respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Era isso que consumia ele. Era isso que dava propósito para a vida dele. Então Saulo pegou a estrada. Ele e os homens que iam com ele caminharam por dias debaixo do sol escaldante do deserto. As sandálias levantavam poeira vermelha a cada passo. O suor escorria pela testa. Mas Saulo estava focado. Ele tinha uma missão. Ele tinha um objetivo. E nada ia impedir ele de cumprir aquilo que ele acreditava ser a vontade de Deus. Mas Deus tinha outros planos para Saulo. E quando a gente acha que está no controle, quando a gente acha que já tem tudo planejado, é exatamente aí que Deus intervém. É exatamente aí que Deus mostra para a gente que os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos, e que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos, como está escrito em Isaías capítulo 55, versículo 9. Já estava quase meio-dia. O sol estava no ponto mais alto do céu. Damasco já estava aparecendo no horizonte. Saulo já estava pensando em como ia invadir as casas, como ia prender aqueles cristãos,
como ia acabar com aquele movimento que ele considerava uma heresia. Mas de repente, do nada, uma luz brilhou do céu. Não era uma luz comum, não era o sol. Era uma luz mais forte do que o sol do meio-dia. Era uma luz que cegava. Era uma luz que queimava. Era a glória de Deus se manifestando. A Bíblia diz em Atos capítulo 9, versículo 3, que essa luz do céu brilhou ao redor de Saulo, e ele caiu no chão. Aquele homem orgulhoso, aquele homem que se achava correto, aquele homem que perseguia os cristãos sem misericórdia, estava ali caído na poeira da estrada, cego, indefeso, completamente quebrantado diante da presença de Deus. E então veio a voz. Uma voz que ecoou não apenas nos ouvidos de Saulo, mas no fundo da alma dele. Uma voz que carregava ao mesmo tempo amor e autoridade. Uma voz que Saulo jamais esqueceria pelo resto da vida. A voz disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo, tremendo de medo, perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta veio como um trovão: Eu sou Jesus a quem você persegue. Naquele momento, o mundo de Saulo desmoronou. Tudo aquilo que ele acreditava estava errado. Tudo aquilo que ele fazia em nome de Deus estava na verdade indo contra Deus. Aquele Jesus que ele pensava ser um impostor era na verdade o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E Saulo tinha perseguido ele. Saulo tinha colocado os seguidores dele na prisão. Saulo tinha aprovado a morte de Estevão. Saulo tinha pecado contra o próprio Deus. Imagine o peso que caiu sobre o coração de Saulo naquele instante. Imagine a culpa, a vergonha, o remorso. Ele tinha sangue nas mãos. Ele tinha destruído famílias. Ele tinha causado tanto sofrimento. E agora ele estava cara a cara com Jesus. O Jesus ressuscitado. O Jesus vivo. O Jesus que ele perseguia. Como ele poderia ser perdoado? Como ele poderia ser restaurado? Será que havia esperança para alguém como ele? Os homens que estavam com Saulo ficaram mudos de espanto. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Eles não entenderam o que estava acontecendo. Mas Saulo entendeu. Saulo sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele estava tendo um encontro com o Deus vivo. E aquele encontro ia mudar tudo. Jesus deu uma ordem para Saulo. Ele disse: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. Saulo tentou se levantar, mas quando abriu os olhos, ele não conseguia ver nada. A luz tinha cegado ele completamente. Aquele homem que caminhava com tanta confiança, agora precisava ser guiado pela mão. Aquele homem que pensava que enxergava tudo agora, estava completamente cego. E não era apenas uma cegueira física, era uma cegueira espiritual, sendo revelada. Os companheiros de Saulo pegaram na mão dele e o levaram para dentro de Damasco. Eles o levaram para uma casa numa rua chamada Direita. E ali Saulo ficou. Por 3 dias, ele não viu nada. Por 3 dias ele não comeu nada. Por 3 dias ele não bebeu nada. Ele apenas orava. Ele apenas chorava. Ele apenas se arrependia de tudo que tinha feito. Enquanto isso, do outro lado da cidade, havia um discípulo chamado Ananias. Um homem temente a Deus. Um homem que seguia Jesus de verdade. E o Senhor apareceu para Ananias numa visão e disse: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse: Levanta-te, vai à rua chamada Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e teve uma visão de um homem chamado Ananias entrando e impondo as mãos sobre ele para que volte a ver. Mas Ananias ficou com medo. E ele tinha todo o direito de ter medo, porque ele sabia quem era Saulo. Todo mundo sabia quem era Saulo. Saulo era o terror dos cristãos. Saulo era aquele que prendia e matava. E agora Deus estava mandando Ananias ir até ele? Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido falar muito a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse algo que mudaria tudo. Ele disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome.
Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Deus estava dizendo que Saulo, aquele perseguidor, aquele assassino, aquele homem que tinha destruído tantas vidas, era um instrumento escolhido. Deus não olhou para o passado de Saulo e disse que era tarde demais. Deus não olhou para os erros de Saulo e disse que ele não tinha mais jeito. Deus olhou para o futuro de Saulo. Deus olhou para o propósito de Saulo. E Deus decidiu transformar aquele perseguidor no maior missionário que o mundo já viu. Ananias obedeceu. Ele foi até a casa onde Saulo estava. Ele entrou no quarto. E lá estava Saulo, cego, fraco, quebrantado. E Ananias fez algo extraordinário. Ele colocou as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Você percebeu? Ananias chamou Saulo de irmão, não de inimigo, não de perseguidor, de irmão, porque Deus já tinha feito a transformação no coração de Saulo. E quando Deus transforma alguém, aquela pessoa se torna uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E imediatamente caíram dos olhos de Saulo, como que umas escamas, e ele voltou a ver. Ele se levantou e foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo tinha recebido uma nova chance. Saulo tinha recebido um novo propósito. Saulo tinha recebido uma nova vida. E a partir daquele dia, ele não seria mais conhecido como Saulo. Ele seria conhecido como Paulo, o apóstolo Paulo. O homem que escreveria a maior parte do Novo Testamento. O homem que levaria o Evangelho para o mundo inteiro. O homem que plantaria igrejas em toda parte. O homem que sofreria açoites, prisões, naufrágios e perseguições por amor a Cristo. O homem que diria em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14: Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E agora eu te pergunto, por que eu te contei essa história? Porque você precisa entender uma coisa muito importante. Se Deus pôde transformar Saulo em Paulo, Deus pode transformar a sua vida também. Não importa o que você fez no passado. Não importa quantos erros você cometeu. Não importa quão longe você se afastou de Deus. Ele pode te alcançar onde você está. Ele pode te transformar. Ele pode te dar um novo propósito. Ele pode fazer com que a sua vida nunca mais seja a mesma. Talvez você esteja pensando que é tarde demais para você. Talvez você esteja pensando que você fez coisas demais. Talvez você esteja pensando que Deus não pode mais usar você. Mas isso é mentira do inimigo. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, até os seus erros, até as suas falhas, até os seus pecados. Deus pode pegar tudo isso e transformar em algo glorioso. A dor que você está sentindo agora não é o fim, é o começo. É Deus te preparando para algo maior. É Deus te quebrando para te reconstruir mais forte. É Deus te cegando para as coisas do mundo, para que você possa enxergar as coisas do Espírito. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Bloco 02. A batalha e entrega. Então agora chegou o momento. Chegou o momento de você fazer a oração que vai mudar a sua vida para sempre. Mas antes de começarmos, eu preciso que você feche os olhos. Eu preciso que você coloque a mão no seu peito. Eu preciso que você sinta o seu coração batendo. Esse coração que Deus te deu. Esse coração que ainda está batendo porque Deus tem um propósito para você. E agora, com esse coração aberto, você vai orar comigo. Não é uma oração decorada. Não é uma oração fria, é uma oração que vem do fundo da alma. É uma oração que vai quebrar todas as correntes que estão te prendendo. Pai Celestial, eu venho até a Tua presença neste momento. Eu venho com o meu coração quebrantado. Eu venho com a minha alma ferida. Eu venho reconhecendo que eu não sou nada sem Ti. Senhor, eu sei que eu pequei.
Eu sei que eu falhei. Eu sei que eu te decepcionei tantas vezes. Assim como Saulo perseguiu os teus servos, eu também persegui os teus planos para a minha vida. Eu corri atrás das coisas erradas. Eu coloquei a minha confiança nas pessoas erradas. Eu tomei decisões que me afastaram de ti. E agora eu estou aqui, cego para as coisas do Espírito, precisando que tu me toques. Senhor, eu confesso os meus pecados diante de ti. Eu confesso os pecados que eu cometi com as minhas mãos. Eu confesso os pecados que eu cometi com a minha boca. Eu confesso os pecados que eu cometi com os meus olhos. Eu confesso os pecados que ninguém sabe, aqueles pecados que eu escondi no mais profundo do meu coração. E eu sei que a tua palavra diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu creio, Senhor, que neste momento, pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, eu estou sendo perdoado. Eu estou sendo lavado. Eu estou sendo purificado. Eu renuncio agora a todo pecado. Eu renuncio a toda mentira. Eu renuncio a toda amargura que entrou no meu coração. Eu renuncio ao orgulho. Eu renuncio à rebeldia. Eu renuncio ao medo. Eu renuncio à ansiedade. Eu renuncio à depressão. Eu renuncio a toda palavra de maldição que foi falada sobre a minha vida. Eu cancelo agora toda sentença de morte que o inimigo decretou contra mim. Eu cancelo toda palavra negativa que eu mesmo falei sobre a minha própria vida. Porque a tua palavra diz em Provérbios capítulo 18, versículo 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. E eu escolho a vida. Senhor, eu decreto agora que toda maldição hereditária está quebrada em nome de Jesus. Toda maldição que veio dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, está quebrada agora pelo poder do sangue de Jesus. Toda bruxaria que foi feita contra a minha família, todo o trabalho de macumba, todo o pacto com o diabo que foi feito nas gerações passadas, eu cancelo agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque a tua palavra diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então eu declaro que eu estou livre. Eu estou livre de toda maldição. Eu estou livre de toda opressão. Eu estou livre de todo jugo. E agora, Senhor, eu venho te falar sobre a minha vida financeira. Eu sei que tu és o dono do ouro e da prata, como está escrito em Ageu, capítulo 2, versículo 8. Eu sei que tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. E, Senhor, eu tenho vivido uma vida de escassez. Eu tenho vivido uma vida de falta. O dinheiro entra e sai. Eu trabalho tanto, mas parece que tem um buraco no meu bolso. As contas se acumulam. As dívidas aumentam. E eu me sinto sufocado, Senhor. Eu me sinto desesperado. Mas hoje eu declaro que isso vai mudar. Eu decreto que o devorador está sendo repreendido sobre a minha vida financeira agora, conforme está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 11. Eu decreto que as portas dos céus estão se abrindo sobre mim. Eu decreto que a bênção de Abraão está vindo sobre a minha vida. Eu decreto prosperidade. Eu decreto abundância. Eu decreto que eu vou sair das dívidas. Eu decreto que eu vou ter dinheiro sobrando. Eu decreto que eu vou poder ajudar os outros. Eu decreto que eu vou ser cabeça e não cauda, conforme Deuteronômio capítulo 28, versículo 13. Senhor, eu amarro agora todo o espírito de pobreza que estava operando na minha vida. Eu amarro todo o espírito de miséria. Eu amarro todo o espírito de fracasso financeiro. E eu solto sobre a minha vida o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência financeira, o espírito de criatividade para gerar riqueza. Porque a tua palavra diz em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, que tu és quem me dá força para adquirir riquezas. Então, Senhor, eu recebo essa força agora. Eu recebo essa capacidade. Eu recebo essa unção para prosperar. E sobre a minha saúde, Senhor, meu corpo tem doído. Eu tenho sentido dores que os médicos não conseguem explicar. Eu tenho passado por exames que não mostram nada, mas eu sei que tem algo errado. Eu tenho vivido cansado, exausto, sem energia. E às vezes eu acordo no meio da noite com o coração acelerado, com falta de ar, com uma angústia que parece que vai me matar. Mas, Senhor,
A tua palavra diz em Êxodo capítulo 15, versículo 26, que tu és o Senhor que me sara. Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura. Então eu decreto agora, cura sobre o meu corpo. Eu decreto cura sobre a minha mente. Eu decreto cura sobre as minhas emoções. Eu repreendo toda enfermidade. Eu repreendo toda doença. Eu repreendo o câncer. Eu repreendo a diabetes. Eu repreendo a pressão alta. Eu repreendo a depressão. Eu repreendo a ansiedade. Eu repreendo a insônia. E eu declaro que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado, conforme Isaías capítulo 53, versículo 5. Não é no futuro. Eu já fui sarado. Já está feito. Já está consumado. Senhor, eu decreto vida longa. Eu decreto saúde plena. Eu decreto que o meu corpo vai funcionar perfeitamente, do jeito que tu criaste para funcionar. Eu decreto que os meus ossos são fortes. Eu decreto que o meu coração é saudável. Eu decreto que os meus pulmões respiram com facilidade. Eu decreto que a minha mente está clara, focada, em paz. Eu decreto que eu vou viver todos os dias que tu determinaste para mim na terra, com saúde, com vigor, com disposição. E agora, Senhor, a minha família. A minha família está destruída, Senhor. O meu casamento está por um fio. Os meus filhos estão se desviando. Os meus pais estão doentes. Os meus irmãos estão brigados comigo. Parece que o inimigo armou uma estratégia específica para destruir a minha casa. Mas, Senhor, a tua palavra diz em Josué capítulo 24, versículo 15, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu tomo posse dessa promessa agora. Eu decreto que o meu casamento vai ser restaurado. Eu decreto que o amor vai voltar. Eu decreto que a paixão vai ser reacendida. Eu decreto que o meu cônjuge vai me olhar com outros olhos. Eu decreto que nós vamos superar todas as crises. Eu decreto que nós vamos envelhecer juntos de mãos dadas, servindo a Ti. Eu amarro todo espírito de divórcio. Eu amarro todo espírito de traição. Eu amarro todo espírito de infidelidade. E eu solto o amor de Deus sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, Senhor. Eu sei que eles estão no mundo. Eu sei que eles estão se afastando de Ti. Mas eu creio na promessa de Provérbios capítulo 22, versículo 6, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então eu decreto que os meus filhos vão voltar para Ti. Eu decreto que eles vão Te servir. Eu decreto que eles vão ser poderosos no Teu reino. Eu cancelo todo o plano do inimigo sobre a vida dos meus filhos. Eu cancelo drogas. Eu cancelo prostituição. Eu cancelo morte prematura. E eu declaro vida, saúde, prosperidade e salvação sobre cada um deles. Senhor, eu decreto proteção divina sobre a minha casa. Eu coloco o sangue de Jesus na porta da minha casa. Eu coloco anjos guerreiros ao redor da minha família. Eu decreto que nenhum mal vai nos atingir. Nenhuma praga vai chegar à nossa habitação, conforme Salmos 91, versículo 10. Porque nós habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. E se você está sentindo algo no seu coração agora, se você está sentindo uma paz que você não sentia há muito tempo, se você está sentindo que algo está mudando dentro de você, eu quero que você deixe nos comentários agora a palavra Amém. Deixe nos comentários o seu pedido de oração. Deixe nos comentários aquilo que você está crendo que Deus vai fazer na sua vida. Porque quando você declara com a sua boca, quando você escreve a sua fé, você está liberando o poder espiritual. Você está concordando com a palavra de Deus. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 18, versículo 19, que se 2 dentre vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Então escreve Amém agora. Escreve o teu pedido. Escreve aquilo que tu crês. Porque nós não estamos sozinhos nessa oração. Nós somos um exército de oração. Nós somos milhares de pessoas ao redor do mundo inteiro que estão orando juntos, que estão crendo juntos, que estão decretando juntos. E quando a igreja se une em oração, quando o povo de Deus clama junto, os céus se movem, o inferno treme, os demônios fogem, e a glória de Deus desce. E eu quero te fazer um convite agora. Se você ainda não é inscrito neste canal, eu quero te convidar para se inscrever. Não é apenas um botão que você vai apertar.
É uma aliança de oração que você está fazendo. É você dizendo: eu quero fazer parte desse exército. Eu quero receber essas orações poderosas todos os dias. Eu quero ser abençoado. Eu quero ser transformado. Porque todo dia nós trazemos uma palavra nova, uma oração nova, uma revelação nova que vai edificar a sua vida. Então clica no botão de inscrição agora. Ativa o sininho para você receber as notificações. Porque Deus tem coisas poderosas preparadas para você. E agora vamos continuar essa oração, porque eu sinto no meu espírito que Deus quer fazer algo sobrenatural agora. Senhor, eu decreto que a partir de hoje a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Assim como Saulo teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco e se transformou em Paulo, eu também estou tendo um encontro contigo agora. Eu também estou sendo transformado agora. As escamas estão caindo dos meus olhos. Eu estou voltando a enxergar. Eu estou voltando a ter esperança. Eu estou voltando a sonhar. Senhor, eu decreto que eu tenho um chamado. Eu tenho um propósito. Eu não estou aqui por acaso. Assim como tu disseste para Ananias que Paulo era um instrumento escolhido, eu também sou um instrumento escolhido nas tuas mãos. Eu posso não entender tudo agora. Eu posso não ver o quadro completo, mas eu confio em ti. Eu creio que tu estás preparando algo grande para mim. Eu decreto que eu vou levar o teu nome adiante. Eu vou ser testemunha do teu poder. Eu vou contar para todo mundo o que tu fizeste na minha vida. Quando as pessoas me perguntarem por que eu mudei, eu vou dizer que foi por causa de Jesus. Quando as pessoas me perguntarem de onde vem a minha alegria, eu vou dizer que vem do Senhor. Quando as pessoas me perguntarem como eu consegui sair daquela situação impossível, eu vou dar toda a glória a ti. Senhor, eu decreto que o meu testemunho vai impactar vidas. Eu decreto que o inimigo se arrepende de ter mexido comigo, porque tu vais usar tudo que eu passei, toda dor, toda lágrima, toda noite de sofrimento, para abençoar outras pessoas. Tu vais transformar o meu teste no meu testemunho. Tu vais transformar a minha bagunça na minha mensagem. Tu vais transformar a minha miséria no meu ministério. E eu não vou mais viver na mediocridade. Eu não vou mais aceitar as migalhas. Eu não vou mais me conformar com uma vida de derrota. Porque a tua palavra diz em Romanos capítulo 12, versículo 2 que eu não devo me conformar com este mundo, mas ser transformado pela renovação da minha mente. Então a minha mente está sendo renovada agora. Os meus pensamentos estão sendo transformados agora. A minha visão está sendo ampliada agora. Senhor, eu decreto que portas que estavam fechadas vão se abrir. Oportunidades que eu nem imaginava vão aparecer. Pessoas certas vão entrar na minha vida. Relacionamentos tóxicos vão ser cortados. Tudo que não vem de ti vai ser removido. E tudo que vem de ti vai ser estabelecido. Porque tu és o oleiro e eu sou o barro. Conforme Jeremias capítulo 18, versículo 6. Molda-me, Senhor. Quebra-me se for preciso. Mas me transforma num vaso de honra, num vaso útil para o teu serviço. Eu decreto que o meu nome vai ser conhecido, não para a minha glória, mas para a tua glória. Eu decreto que eu vou prosperar para poder abençoar. Eu decreto que eu vou ter saúde para poder servir. Eu decreto que a minha família vai ser um exemplo de restauração. Eu decreto que a minha casa vai ser um lugar de paz, um lugar de adoração, um lugar onde a presença de Deus habita. E eu declaro sobre a minha vida as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso vencer essa batalha. Eu posso sair dessa crise. Eu posso superar essa dor. Eu posso realizar os meus sonhos. Eu posso cumprir o meu propósito. Porque não é pela minha força, não é pelo meu poder, mas é pelo teu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, conforme Zacarias capítulo 4, versículo 6. Então agora, Pai Celestial, eu te agradeço. Eu te agradeço porque tu me ouviste. Eu te agradeço porque tu me respondeste. Eu te agradeço porque tu já começaste a trabalhar na minha vida. Eu te agradeço porque eu sei que aquilo que tu começaste, tu vais completar. Conforme Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu posso não ver ainda com os olhos físicos, mas eu vejo pela fé. Eu creio que está feito. Eu creio que está decretado. Eu creio que está selado nos céus. E agora eu recebo a tua bênção.
Eu recebo a bênção de Arão que está em Números capítulo 6, versículos 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E essa paz que tu me dás não é como o mundo dá. É a paz que excede todo o entendimento. A paz que guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Conforme Filipenses capítulo 4, versículo 7. Senhor, que quando eu sair daqui, quando eu desligar esse vídeo, quando eu voltar para as minhas atividades, eu seja uma pessoa diferente. Que as pessoas percebam que tem algo diferente em mim, que tem uma luz no meu rosto, que tem uma paz no meu coração, que tem uma autoridade na minha voz. Porque eu tive um encontro com o Deus vivo, porque eu experimentei o teu poder transformador, porque a minha vida nunca mais vai ser a mesma depois dessa oração. Eu oro tudo isso em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nome que está acima de todo nome, o nome diante do qual todo joelho se dobra, nos céus, na terra e debaixo da terra. O nome que tem poder para salvar, para curar, para libertar, para transformar. Em nome de Jesus. Amém e amém.